Faço membro do Conselho Internacional de Terapeutas na minha modalidade, onde Deus me deu a oportunidade de me especializar em transtornos graves, como transtorno alimentar, transtorno sexual, transtorno de imagem, bulimia, anorexia e esses transtornos vários, né? E eu estou aqui nessa noite para servir a cada um de vocês. Podem fazer pergunta, mas eu já deixo aqui o Instagram, porque você talvez não se sinta à vontade para fazer uma pergunta aqui. Você pode mandar pergunta lá no meu Instagram e eu vou responder, tá bom? @Josi7Rocha. Pode enviar sua pergunta lá, se você não sentir vontade de perguntar aqui à vontade, às vezes uma coisa que você não quer expor, você pode perguntar nas minhas redes sociais que eu vou responder para você, tá bom? Todas as perguntas eu respondo. Se demorar 2 dias, não se preocupe, mas eu vou responder, tá certo? E eu quero começar com esse verso maravilhoso. Eu viajo pelo Brasil, apresentando a mensagem de saúde física, emocional e espiritual, porque o ser humano... Pastor, eu posso descer? Eu gosto de ficar mais perto, assim, eu estou me sentindo muito solitária, assim, muito longe de vocês. Então, para o ser humano, de fato, ter saúde, isso é a Organização Mundial de Saúde, ela diz que para eu me denominar uma pessoa saudável, eu preciso de saúde nas 3 esferas: saúde física, mental e espiritual. Porque nós somos formados de corpo, mente e espírito, não é verdade? Se um não está bem, o outro também não vai bem. E isso é fato. E a gente começa com um livro que é a autoridade máxima. Querido, a ciência ela está evoluindo. E isso é profético, porque a palavra de Deus diz que por se multiplicar, né, o conhecimento, a ciência também iria avançar. Mas nós temos ainda o livro que é superior a qualquer ciência, que é a Bíblia Sagrada. Porque Deus é o dono de toda ciência, sabedoria e poder, né? Não tem aquela música? Dono de toda ciência, sabedoria e poder. De vez em quando eu canto também. Então eu quero começar com um fio de ouro. Em 3 João, verso 2, o que diz lá? Amado, olha como Deus nos trata. Deus nos ama e Ele faz questão de dizer que nos ama. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E eu gosto, viu, pastor Paulo, de falar de felicidade. Porque quem é que não quer ser feliz, né? O ser humano anseia, busca pela felicidade. Nós queremos a felicidade, porque nós fomos criados para sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. E como povo de Deus, nós precisamos ser felizes. Nós precisamos emitir felicidade. Nós precisamos impregnar felicidade nas pessoas, transmitir isso. Mas como ser feliz estando doente? É possível ser feliz estando doente? Não tem como, né? Andou aqui, andou ali, você já muda o semblante, ou às vezes a dor é na alma. Mas olha o que Deus diz: amado, coloque nesse amado o seu nome. Eu vou colocar o meu, Josi. Acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha, Deus está dizendo acima de tudo. Porque Ele quer a nossa felicidade. E o tema de hoje é desconstruindo a ansiedade. Alguém aqui é ansioso? Alguém aqui acha que é ansioso? Alguns acham, né? Até quem não diz que não falou, mas parece que está aí balançando a cabecinha, ansiedade. E por que eu coloquei aqui desconstruindo? Porque ela é algo que é construída. E é possível desconstruí-la. E ansiedade é excesso de futuro. O ansioso, ele não está pensando no futuro, pastor Paulo, ele já vai para lá de mala e cuia. Já vai para o futuro de mala e cuia. Né? Aí fica lá pensando nisso e deixa de viver o presente.
E muitos experimentam coisas mais profundas, né? O que é ansiedade? Alguém arriscaria dizer assim? O que é ansiedade? O que você entende por ansiedade? O que é esse sintoma? Algo que a gente pensa antecipadamente e é um transtorno do medo. A ansiedade é um transtorno do medo. E ela surge muito cedo, insegurança, e uma porta aberta para todas as outras doenças emocionais, queridos. A ansiedade, se você não tratar a ansiedade, ela vai te paralisar ou na depressão ou no pânico. Então, se você se identificar como uma pessoa ansiosa, busque tratamento, porque em um momento ou outro ela vai te paralisar. Tudo que eu disser aqui não é o que eu acho, tá bom? É o que a ciência aponta e você pode ir atrás que você vai encontrar. Não é uma assim, a Josi acha que é isso. Não. É o que a ciência diz sobre. E a ciência diz que alguém que tem um transtorno de ansiedade, se não tratar, vai parar você ou na depressão ou no pânico. Tá certo? Então é muito importante. E ela começa muitas vezes desde a infância. E eu já quero dar uma palhinha aqui. Se o seu bebê, se a sua criança, em algum momento estiver inseguro, chorando, acolha. Porque quando a criança está chorando, quando a criança está insegura, e se ela não houver um acolhimento a essa criança, no cérebro dela, na cabecinha dela, ela pensa assim, não importa o que aconteça comigo, ninguém vai me salvar. E ali nasce o medo, começa na infância. Hoje, você se considera ansioso, porque hoje foi, digamos assim, sabe a gota d'água que transborda? É a gota d'água que transbordou, mas ela nasceu lá na sua infância. Os traumas lá da infância. Coisas que você passou, que você lembra e que você não lembra, porque o nosso inconsciente, ele armazena tudo. Tudo, não passa nada despercebido. Fica tudo ali armazenado, guardado no nosso inconsciente. Então, cuidemos de nossas crianças. É mais comum do que se pensa. Uma em cada 5 adultos teve problema de saúde mental no ano passado. Uma em cada 5. É um número muito alto. E aqui são os principais sintomas de ansiedade. Veja se você já teve algum desses sintomas. Sensação de sufoco, pensamento acelerado, distúrbios intestinais, ataque de pânico, taquicardia, sudorese, insônia. Você já teve algum sintoma desse? Queridos, os hospitais, os prontos-socorros estão lotados de pessoas que chegam lá achando que está infartando. Quando ela ataca mesmo, a sensação é de que você vai infartar. Você vai com todos os sintomas de um infarto. Você não vai infartar, mas a sensação é, e você tem certeza que você vai infartar. A gente sabe que não vai, mas a sensação da pessoa que está passando é essa, vou infartar. E aí vai lá, o médico afere pressão, bate em tudo, está tudo tranquilo, não tem nada. A questão é um ataque de ansiedade. Veja como ela vai tirando a sua qualidade de vida. Esses são os principais sintomas. Então, eu sou muito prática, diga. A sensação é de um infarto, né, querida? A sensação é essa mesmo, tá? E o que deve fazer? As minhas palestras, elas sempre são práticas. Eu não trago um problema sem trazer uma solução, uma dica. Então, queridos, alguém está com estresse, ansiedade, eu já vou ensinar para você a respiração cíclica. Tudo que eu vou ensinar aqui é científico, neurocientífico, tá bom? Não é nada que eu inventei. Como funciona a respiração cíclica? Quando a gente está chorando, a gente não faz tipo aquele, não tem aquele
A respiração cíclica, ela funciona da seguinte forma: você puxa o ar, tudo que você puder pelo nariz. Quando você achar que acabou tudo, não tem mais nada, você ainda faz isso, ó. Você ainda dá aí solta lentamente, imediatamente a sua ansiedade já vai baixando, os batimentos cardíacos, inclusive a pressão arterial. Vamos treinar aqui? Vamos lá? Puxa o ar todo pelo nariz, vamos lá. Acabou, ainda dá aquele puxadinho assim, ó. Segura 3 segundos. Agora solta. Deu para aprender? Você vai fazer isso, você vai ver que vai funcionar na hora. E ensina também para as pessoas. Tá? Imagina a pessoa que está ali achando, vou infartar. Faz isso aí, a pessoa já vai se acalmando na madrugada. Então, são informações muito ricas. E eu estou trazendo ela para vocês passarem para frente. Tá certo? E a ansiedade, ela causa também insônia, né? Uma vai alimentando a outra. E, queridos, existem 2 tipos de insônia. Existe a insônia inicial e a insônia final. A insônia inicial é aquele tipo de insônia que você deita e fica pensando no arroz que tem que cozinhar amanhã, na compra que tem que fazer, no cachorro que tem que levar para o veterinário. Você pensa em tudo, menos consegue dormir. Aconteceu já isso com alguém aqui? Muito, né? Essa é a insônia inicial. Está vendo? Ó, bastantes pessoas aqui se identificando com esse tipo de insônia. Josi, mas o que é que eu faço? E olha, isso é muito sério. Não dormir é muito sério. Daqui a pouco a gente vai ver o que causa não dormir direito. O que eu faço quando eu for acometido com a insônia inicial? Você tem que levantar. Ó, você deitou, em 20 minutos você não conseguiu dormir, você não vai conseguir. Você vai ficar brigando a noite inteira com seu travesseiro, seu colchão e não vai conseguir dormir. O que fazer? Vamos para a prática? Você vai pegar um caderno, uma agenda, qualquer coisa, e você vai anotar. Amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Quando você faz isso, o seu cérebro, ele fala assim, agora eu posso relaxar. Está tudo anotado. Tá certo? A insônia inicial, ela tem ligação direta com ansiedade. Aí a insônia final é a insônia que você deita e já dorme. Você deita e dorme. Só que chega lá para as 3 horas da manhã, você acorda e não tem que te faça dormir. Alguém se identifica com essa insônia? A insônia final, ela tem ligação direta com a depressão. A insônia inicial é com a ansiedade, a final com a depressão. E há pessoas que têm as duas. Infelizmente, há pessoas que têm as duas. Tá bom? Então, ambas precisam de tratamento. E olha, queridos, a privação de sono, o que causa? Diminui a funcionalidade do córtex pré-frontal. E por que é tão importante que o seu córtex pré-frontal funcione bem? O córtex pré-frontal é isso aqui, ó, é o seu CPF. É pelo córtex pré-frontal que Deus se comunica com você. Entendeu? Por que o grande arqui-inimigo não quer que você tenha saúde emocional? Porque isso vai impedir você de ouvir a voz de Deus de forma clara. Olha a importância da saúde emocional. No nosso cérebro tem um ponto que é o ponto de Deus. E o córtex pré-frontal é a parte do cérebro onde nos leva a tomar decisão refletida. Os grandes empresários que têm muito dinheiro na bolsa de valor aplica, eles não tomam uma decisão se eles não tiverem tido uma boa noite de sono. Se eles tiverem um negócio milionário para fechar e eles dormirem mal, eles adiam a reunião. Eles adiam, porque ele vai tomar uma decisão errada e vai ter problemas, vai perder dinheiro. É muito, muito, muito mesmo prejudicial. E olha o que causa: irritação, Alzheimer, dificuldade para concentrar-se, de julgar. Então, é importante dormir mal.
Uma noite sem dormir já atrofia o cérebro, diz as neurociências. Uma noite mal dormida já atrofia o seu cérebro. Dormir mal mata. E essas são as principais doenças decorrentes de insônia. Derrame cerebral, infarto, Alzheimer, depressão, ansiedade. Aí você pode pensar assim, mas eu tomo Rivotril. 3 meses tomando Rivotril já está associado à demência. Porque a indústria, ela é terrível. Ela acaba com a nossa saúde. Não é o ideal. Então, o sono ele é importante desde o ventre. Desde o ventre. Existe um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido, nós precisamos dele. E ele é produzido durante as horas de sono que a gente deve ter. Para que serve o líquido céfalo-raquidiano? Ele passa por toda a sua coluna quando você está dormindo e dá um banho no seu cérebro, fazendo uma faxina em tudo aquilo que não precisava estar ali. Agora, se eu durmo menos do que o horário adequado, eu perco tudo isso aí. Aí minha memória vai para o brejo e muitas outras coisas acontecem. É tanto que mulheres que trabalham à noite têm mais predisposição a câncer de mama e homem a câncer de próstata. Está aí o horário correto que a gente deve dormir, a quantidade de hora, dados da neurociência, tá bom? Um bebê de 0 a 3 meses, de 14 a 17 horas, e está aí, o horário que todo mundo precisa dormir. Criança, a quantidade de hora, tá certo? Adolescentes, de 8 a 10 horas. Então, se você tem um filho adolescente, pré-adolescente, que está... esse menino está dormindo muito. Adolescente precisa dormir. Ele precisa dormir, tá certo? Porque se ele não dormir bem, o que vai acontecer? Tendência ao suicídio. Adolescente que não dorme à noite, o tanto de tempo que precisa, ele tem tendência a pensamento suicida. O ideal é que o adolescente estude na parte da tarde, porque o cérebro do adolescente ele acorda só após meio-dia. Ele está acordado, mas o cérebro dele só acorda após meio-dia. Então, ele assimila melhor o conteúdo à tarde, a parte da tarde. E adultos aí, antes dizia, né? A pessoa depois de 65 anos precisa dormir muito. Não, tem que dormir sim. Tem que dar um jeito de dormir, no mínimo de 7 a 9 horas. No mínimo de 7 a 9 horas. Aí, após os 60, de 7 a 8 horas. Senão vai ter problema. Só que vem os grandes vilões do sono. Nós temos que ter muito cuidado com as telas. Você sabia que as telas elas foram criadas para inibir o sono da gente? E o nosso cérebro, pastor Paulo, ele não distingue a luz da tela com o sol. Quando você coloca a tela na sua frente, o cérebro entende assim, vou ficar desperto, é dia. Entendeu? Para o cérebro, ele não distingue, é dia. Opa, veio a informação, tenho que ficar desperto. Então, pelo amor de Jesus Cristo, se você tem insônia, largue as telas pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Porque senão você não vai conseguir se livrar da sua insônia. Entendeu? É um problema sério de crianças, né? Crianças nas telas, de todas as idades. E outra coisa importante, o seu celular, o local dele, jamais deve ser no quarto. Por quê? Porque o nosso cérebro e o celular, ele é um campo eletromagnético compatível. Se você está deitado e o seu celular está no seu quarto, aqui está o celular, sua cama, mesmo que esteja aqui. Só você em ressonar, você está dormindo, faz. O campo eletromagnético, eles são compatíveis, as ondas eletromagnéticas. Você acha que dormiu a noite inteira, mas o seu cérebro não descansou. Isso são descobertas da neurociência, tá certo? E é todas as idades. E aí o que acontece? Olha o que as estatísticas dizem. Só o fato de tirar o celular do quarto, o seu sono já melhora em 80%. Só o fato de tirar ele do seu quarto.
Então, queridos, o lugar do celular é na sala, é em outro ambiente, porque ele está sendo o grande vilão para a sua insônia. Isso vai trazer problemas emocionais muito sérios para a sua vida. E o Brasil só perde para a China em horas nas redes sociais. Nós passamos 8 horas por dia vendo 90% de fake news. Porque 90% do que você vê nas redes sociais são fake news. São pessoas infelizes querendo vender uma felicidade que elas não têm para pessoas infelizes buscando. Está entendendo como que é a situação? 90%, pastor Paulo, do que é exposto nas redes sociais é fake news. Você sabia que já existem lugares que as pessoas alugam por minutos hotéis chiques, restaurantes chiques, iates, só para chegar lá e tirar uma selfie e postar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e aí você fica consumindo aquilo, achando que a pessoa tem uma vida maravilhosa e só você não tem uma vida boa, e a pessoa está infeliz, produzindo infelicidade em você, e vai essa rede aí, 8 horas por dia. E a saúde emocional vai indo embora. E quando a gente fala saúde emocional, querido, a sua saúde espiritual e a sua saúde física também vai indo para o ralo. Isso é uma questão bem séria mesmo. Além do locus coeruleus, nós temos uma parte do nosso cérebro chamado locus coeruleus, que é literalmente local azul. E o locus coeruleus, você pode pesquisar, ele foi colocado no nosso cérebro por Deus, o Criador, para ocasiões especiais. Eu coloquei a ilustração, por exemplo, você vê essa moça com essa blusa vermelha, chamou sua atenção, o seu locus coeruleus foi ativado. Ok. Quando você olhar pela segunda vez para essa moça, ele não vai ser mais ativado o seu locus coeruleus, porque ele já entendeu, a blusa dela é vermelha, eu gostei do detalhe, etc. e tal, ou para a minha roupa, enfim. Qualquer pessoa que você olha, ele foi acionado uma vez, você olha a segunda vez, não mais. E outra ocasião que ele é acionado é situação de medo. Ou, nessas duas ocasiões. Porém, todas as vezes que eu faço isso no celular, ele é acionado. Todas as vezes. E é aí onde vem as doenças do cérebro e da alma e da mente. Porque Deus não nos criou para isso. Ocasiões específicas. Estudos em alta escala mostram que adultos, passou de paz aqui, após terem assistido vídeo no YouTube, ao serem entrevistados em seguida, depois de assistir esses vídeos, ele sai com a emoção daquilo que o vídeo transmitiu. E isso é devastador para a saúde emocional. Entende, queridos? A emoção é a mesma. Mas como melhorar o sono? Eu dei aqui o problema, eu falei para vocês, eu sou prática. Eu trago também a solução. É a técnica 478. Como que funciona essa técnica, Josi? Você vai colocar a sua língua, sabe, aqui nos dentes da frente, e isso tem que fazer sentado, porque pode dar uma tonturinha, né? Que é muito oxigênio no cérebro. Então, você vai contar 4 segundos, puxar o ar. Em 4 segundos. 7 segundos, você vai segurar o ar. E em 8 segundos, para soltar o ar. Melhora o sono e a ansiedade também de forma imediata. É a técnica 478. E quando você for contar um relato triste, conte apenas uma vez. Porque o cérebro, ele não faz distinção. Todas as vezes que você contar um relato que seja desagradável, todas as vezes que você contar, o seu cérebro ele vai ter como algo real. Está acontecendo, não é um relato que não está acontecendo naquele momento que ele não faz distinção. Então, conte apenas para uma pessoa que você confie muito, conte para Deus, enfim, mas uma única vez, porque todas as vezes que você contar, você vai estar contando para o seu cérebro que aquilo está acontecendo
naquele momento. Isso vai dar uma descarga emocional negativa para o seu cérebro. Isso não é bom. Sabe qual é o único momento que você deve repetir uma história? Num set terapêutico, lá no consultório com a gente. Porque ali é uma conversa dirigida, onde a gente vai te levar a resolver a sua questão. Mas não fique. Se contou aqui para a pastora Magda, aí uma pessoa chega para você, aquela história lá, e você fala assim, olha, pergunta para a pastora Magda, porque eu não gostaria mais de tocar nesse assunto. Não faça isso com você. Isso te prejudica bastante. Você pode explicar para a pessoa, olha, me perdoe, eu não quero contar, porque isso faz muito mal. Eu já contei para a pastora Magda, pergunta lá para ela, eu não quero repetir essa história. Tá certo? Porque isso também traz bastante ansiedade. Querido, aqui está os vilões do sono. A cafeína. É por isso que os caminhoneiros, eles tomam café e Coca-Cola para manter o quê? Acordados. Então, se você já tem predisposição à insônia, você tem que ir cortando aquilo que causa insônia. Então, é o café, essa bebida aí pretinha, né? A base de cola, os chocolates, tá certo? Tudo isso aí causa. Eu trago até aquele pensamento em que eu achei interessante. Quem não está disposto a voar não pode reclamar o quê? Da gaiola. Então, se você quer uma resolução, alguma coisa também a gente precisa fazer. Está entendendo aqui? Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Está ficando claro para vocês? Tá? Eu estou entendendo que tá bom? E algo fundamental para que você tenha saúde emocional é o quê? Se exercitar. Você precisa se mexer. A principal revista científica do mundo, a Nature, diz que o Brasil é um dos países mais sedentários do planeta. E é por isso que é o país mais ansioso do mundo, queridos. O nosso Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso eu achei assim, fiquei triste. O nosso país já é o país mais ansioso do mundo, mas também está entre os primeiros em sedentarismo. E quem tem uma vida sedentária tem mais chance de ter Alzheimer, menos massa cinzenta no cérebro, inibe aí a regulação da pressão arterial. O exercício físico, ele libera uma substância chamada irisina. E para que serve a irisina? Mulheres, se vocês quiserem perder os pneuzinhos, exercício físico. A irisina, não só pelo movimento em si, essa irisina, a indústria já está querendo fabricar. E vai ser caro. Não vai ser barato. Porque ela traz assim, ela é uma polipílulas. A ciência está estudando, pesquisa sobre a irisina para você ver. São tantos benefícios que ela traz, mas são tantos que a ciência está estudando para descobrir. E eles já estão querendo produzir para vender nas farmácias. E eu e você podemos ter de graça através de quê? Do exercício físico. Polipílulas, antiviral, antibacteriana, anti-ansiedade, antidepressão, forma novos neurônios. Além de impedir o acúmulo de gordura, a irisina, ela ainda forma novos neurônios. Sabe, o seu cérebro produzindo neurônios novos, que vai te trazer saúde emocional, exercício físico. Além de potencializar o cérebro, e ainda rico em testosterona, não existe Viagra mais potente do que exercício de perna. Você quer ter uma vida sexual saudável? Exercício de perna. Tanto para homens como mulher. Agachamento. Tá certo? Deus deixou na natureza tudo o que nós precisamos. Olha, estudos com mais de 300 mil pessoas mostram que mesmo a atividade física pequena é capaz de diminuir o número de mortes por doenças crônicas. Mesmo a atividade física pequena. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer exercício físico, caminhada, hidroginástica. Aqui, eu já morei aqui no Guarujá. E hoje eu não moro mais no Guarujá, eu moro no interior, lá na cidade, lá no Circuito das Águas, ali pertinho de Serra Negra.
Mas quando eu morei aqui, eu ia correr todos os dias na praia. E quando eu comecei, eu corria 5 minutos, a língua estava aqui, ó, cansada, 5 minutinhos. E eu fui 10 minutos, 20, depois eu estava correndo 1h20 sem parar, hoje eu corro 1h40 sem parar. Tudo é uma questão de exercício, de graça. Depois eu fui para o centro comunitário, fiz natação, hidroginástica, e eu experimento hoje os benefícios. Até hoje não consigo viver mais sem atividade física. Tá certo? E ainda tem a questão do comer em demasia. Você sabia que nós comemos 30% a mais do que nós deveríamos? Às vezes as pessoas falam assim, na África o pessoal está morrendo de fome, está com problema, mas as pessoas estão morrendo mais por comer em demasia. Existe um gene chamado cloto. O cloto é um gene que tece o fio da vida e ele é impactado quando nós comemos em demasia. E a expectativa de vida diminui. Então, fast food, semanalmente, mata mais do que tabagismo. E olha só, aumenta o risco de infarto em 20%. E se for 2 vezes por semana, 40%. E eu quero apresentar para vocês os 7 piores alimentos do mundo. Isso é dados da Organização Mundial de Saúde. A gente fala alimentos, mas hoje não tem mais esses produtos que eu vou mostrar como alimentos. São os 7 piores alimentos do mundo que não deveria passar perto de nós. Miojo. Vixe, né? Vixe! Sódio, gorduras, toxinas, conservantes e corantes artificiais. O que tem de nutriente, Josi? Nada. Miojo. E eu não estou falando, não está nem o tempero aí, hein? O tempero do miojo tem uma substância chamada glutamato monossódico. Ele destrói os seus neurônios. Ele destrói. OMS. Todos esses que você está vendo aí. A mesma estatística do cigarro como causadores de câncer. Deus não nos criou, querido, para vivermos doentes. Não criou para vivermos doentes. Mas está aí, ó. As pessoas estão morrendo com câncer. Já perceberam o quanto o câncer tem aumentado? Em jovens, em crianças, em todas as faixas etárias? Não sou eu que estou dizendo, OMS, pode pesquisar lá, você vai ver. Nuggets. Altamente calórico, 0% de nutrição. Terceiro, não quer dizer que esse é pior do que aquele, esses são os 7. Tá bom? Vamos lá para o próximo? Bolacha recheada. Vixe! Eu sei disso. Né? Ó, vitaminas, minerais, fibras, 0% tudo isso. Muita gordura hidrogenada e farinha refinada. E agora, né? É delícia, né? A gente fica feliz quando come. Isso tem explicação neurocientífica. O cérebro faz uma festa lá no cérebro. Literalmente isso. No nosso cérebro tem umas bolsinhas. É cheio de bolsinhas. Quando você come esse tipo de alimento, elas abrem e dão um banho e é um prazer enorme. E o cérebro quer de novo, quer muito prazer. Então ele quer. Entendeu? Qual será o próximo? Vixe! Açúcar em excesso, cafeína, sódio e corantes químicos. Quando você toma um copo de refrigerante, por exemplo, pastor Paulo, se eu tomar um copo desse aqui de refrigerante, o meu sangue imediatamente ele fica ácido. Uma doença, ele só se instala num corpo ácido. Um corpo alcalino, ele não adoece. Mas se eu quiser que meu corpo volte como ele estava agora, antes de tomar esse copo de refrigerante, eu vou precisar tomar 32 copos desse, para ele voltar
o que estava. Quem é que vai conseguir tomar 32 copos desse depois de tomar um copo de refrigerante? Tem como. Para você ver a acidez. Eu não estou falando nem do açúcar ainda, só do ácido. Aí vai ter que ir multiplicando. Entende por que nós estamos doentes? Entende? No laudo forense, uma pessoa que está em óbito, se você colher ali líquido do corpo dela, você vai perceber que extremamente ácido, porque uma pessoa com corpo alcalino, ela não vai morrer, a não ser de um acidente. Entendeu? Então, é por isso que tem um capítulo no livro de uma doutora em nutrição, que eu gosto demais dela, que o nome do capítulo é assim: saúde se escreve com pH. Você sabia que você tem que ter cuidado até com o pH da água que você toma? Josi, qual é o pH ideal? De 7 para cima. A água com pH 7, ela está neutra, acima de 7, alcalina, abaixo de 7, ácida. E às vezes a gente não importa com a água, né? Mas é o líquido que a gente mais toma, ou pelo menos o que deveria. Então, que qualidade de água você está colocando no seu organismo? Entendeu? É necessário ter cuidado com a água que você toma. Você sabia que a água eu não estou falando para tomar água da torneira, hein? Mas eu vou contar esse segredo para vocês. Vocês sabiam que a água da torneira, o pH é perfeito? Só o pH, tá, gente? Porque ela é cheia de cloro e um monte de coisa que a gente não deve tomar. Mas por que o pH da água é perfeito? Eles não querem que corroa os canos. Entende por que eles cuidam do pH da água da torneira? Se for um pH ácido, a Sabesp vai ter que toda hora estar trocando cano. Entende? A indústria não conta isso para você, porque a indústria quer destruir a sua saúde. Mas a gente traz essas informações para o povo de Deus. Eu sou missionária da saúde. E eu tenho um prazer, pastor Paulo, de trazer para o povo de Deus essas informações. Porque tem alguém que quer destruir a sua saúde. Porque é que você olhe para Deus e fala assim, sua fé vai lá no chão, Deus não está olhando para mim, essa dor aqui, eu estou aqui no hospital, o que eu fiz para merecer isso? Tudo que o arqui-inimigo quer é que você desconfie do amor de Deus. Então ele coloca armadilhas. E a indústria faz isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele está por trás da indústria. Dúvida nenhuma eu tenho. Porque ele quer destruir a minha, a sua saúde, que é o corpo, é templo do Espírito Santo. Ele quer destruir esse templo. Mas nós não podemos permitir. Tá certo? O refrigerante. Existem coisas que faz mal, mas tem alguma coisa que faz bem. O refrigerante não tem nada que faz bem, absolutamente nada. Como é que eu faço, Josi? Eu já estou viciado. Por que você está viciado? E eu fui um dia viciado. Gente, eu não vivia sem Coca-Cola. Eu tinha que tomar, e tinha que ser Coca-Cola. Eu não conseguia, eu tinha que tomar todos os dias uma Coca-Cola. Por quê? Por causa da cafeína que vicia, o cérebro fica viciado, e o açúcar. Não foi fácil, mas eu consegui. Se eu conseguir, você consegue. Sabe quantos anos faz que eu não tomo refrigerante? 32 anos. 32 anos. É possível. O nosso cérebro, nós temos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. E desses 86 bilhões de neurônios, tem um monte lá, virgem, só esperando um novo hábito. Vou ilustrar para vocês. Imaginou uma fazenda, um pasto, muita grama. Nunca teve um gado lá, e de repente você leva bastante gado para lá. Eu não sei, até hoje eu quero entender isso. O gado começa a passar sempre pelo mesmo caminho, né? E não vai formando assim um caminhozinho, não sei como é que eles... Mas sempre vai ali. E de repente forma um caminho. Não é?
e uma trilha. E não tem mais grama aqui, mas aqui a areia formou um caminho. O cérebro é a mesma coisa. Imagina 86 bilhões de neurônios. E aí você estabelece um hábito novo, aí você persiste, ali forma um caminho neuronal. Aí o seu cérebro fala assim, já sei, é por aqui que eu devo ir. E você não tem mais problema nenhum. Pode colocar milhões de barril de Coca-Cola aqui para mim, ó. Tanto faz, porque meu cérebro entendeu que eu não preciso mais, eu já formei caminhos neuronais através da água e dos sucos de fruta natural. Ele já gosta disso, eu já formei esse caminho neural. Está entendendo? Isso é possível para qualquer um. E a gente pede para Deus e Ele concede. O refrigerante, pastor Paulo, recentemente, não tem muito tempo, estava caindo à venda. Aí o que a indústria fez? Vamos colocar mais açúcar. Não é verdade, irmã? Você falou aí, vamos colocar mais açúcar. E as vendas subiram. Açúcar para o cérebro é pior do que cocaína. Em alguns aspectos. Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu não vou ter. Olha o outro dos 7 piores alimentos do mundo, pipoca de micro-ondas. Eu me arrependi porque eu não trouxe uma aqui para eu abrir e passar para vocês olharem, um por um. Queridos, se abre, compra uma pipoca de micro-ondas, abre assim no meio e olha. Você não vai ter mais coragem de comer. Não apodrece, não altera o cheiro, não tem bolor, nem mosca quer. É quase plástico. Você pode deixar lá, pode estar assim, um monte de mosca aqui, você coloca as moscas. Não quero saber disso. Entope as artérias, causando AVC. Você já viu tanto de jovem aí com AVC? Margarina é o outro. Farinha branca. Farinha branca, queridos, é a mesma coisa que açúcar. Margarina é a mesma coisa que gordura hidrogenada. Então, pesquisas feitas no Reino Unido, dietas não saudáveis são mais responsáveis por mortes do que guerra, tabagismo, álcool, HIV e malária. Não, farinha branca, farinha de trigo branca. Não, só se for em excesso. Só se for em excesso. Ou se você tiver uma restrição, de repente tem constipação intestinal, aí não deve. Tá bom? É isso mesmo. Foi bem lembrado, pastor Paulo. A farinha de branca é o que o povo come, assim, a base do alimento, o arroz branco, o macarrão branco, a bolacha, o pão, o biscoito, a torta, entende? Vocês sabem que eu trago a solução. Não trago só o problema, vem coisa boa aí, ó, vem coisa boa. Gente, eu quero já concluir. Não, mas tem mais coisinha aí. Mas eu quero daqui a pouco concluir. Eu comecei com esse verso. Deus fala acima de tudo. Sabe por que Deus fala acima de tudo? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Porque Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz. Não há felicidade estando doente. Agora presta atenção, queridos. Para termos saúde, é preciso saúde física, emocional e espiritual. Mas sabe o que acontece no meio, principalmente no meio do povo de Deus, pastor Paulo? Eu faço palestra em empresas, hospitais. Há 3 meses atrás eu fiz uma palestra para 5.000 pessoas. Numa empresa. E eu fico impressionado como esse povo
que às vezes a gente fala assim, o povo do mundo, né? Às vezes a gente fala assim, o povo do mundo. Eu fico impressionado o quanto eles estão buscando saúde. E eu vou falar aqui bem baixinho só para nós. E o povo de Deus está muito tímido em relação a isso. E meu público predileto é falar para o povo de Deus. E eu não tenho isso, querido. Eu falo para um público de 5.000, 3.000 e para 2 pessoas com a mesma desenvoltura. Porque nós não podemos fazer acepção. E Deus colocou um projeto no meu coração de oferecer esse conhecimento para o povo de Deus. Essa conscientização. Porque como é que nós vamos representar Deus aí fora? Se nós estamos doentes físico, mental, emocional. E ainda tem um agravante. Às vezes a gente está com ansiedade, depressão. Eu não vou atrás de psicólogo. Jesus é meu psicólogo. E por que quando você está com um problema de estômago, você vai procurar um gastro? Não. Jesus é seu gastro. Entende que às vezes a gente confunde as coisas? Portanto, querido, se sua dor é na alma, você tem que procurar o médico da alma, que é Jesus. Ele é o médico do médico em todos os assuntos. Mas para cada dor ele deixou um remédio humano. E se a dor é emocional, é o profissional da mente. Agora, é claro que você não vai entregar a sua mente para qualquer pessoa. A gente sabe disso. Não é verdade? Mas Deus tem, graças a Deus, muitas pessoas evangélicas hoje estão procurando o curso de psicologia, de terapeuta, para cuidar do povo de Deus. Não demore em procurar ajuda se a sua dor é emocional, porque você só vai definhar. Aí você vai à ansiedade. Se você não cuidar da ansiedade, nós falamos no começo, ela vai te paralisar, ou na depressão ou no pânico. Aí você vai recorrer à indústria e tem hora que tem que tomar remédio mesmo, não tem jeito. Tem hora que você chega a um ponto tão extremo da sua saúde emocional que você não tem nem condições de fazer terapia se não tomar remédio para regular o seu cérebro, para você ter condições de processar um set terapêutico. Por que a gente hesita tanto? Por que a gente demora tanto? Depressão, queridos, não é falta de fé. Não confunda. Jamais. Depressão é uma doença, um transtorno da mente, que pode acontecer com qualquer pessoa. Que aconteceu com Elias, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Jonas. Não teve um que pediu até a morte? Você acha que aquilo era o quê? Depressão. E ele tinha falta de fé? Não. Entende? Mas isso entrou no meio evangélico e a pessoa sofrendo calada, até com medo de falar para o outro que tem depressão, porque vão dizer que eu não tenho fé. Não tem nada a ver com falta de fé. Se você disser para uma pessoa depressiva que é falta de fé, você vai deixá-la mais depressiva ainda. Entende? Então não fique sofrendo. Não fique. Para cada dor, Deus deixou um remédio humano. Entende? Para cada dor, Ele deixou um remédio humano. Agora, nós temos a nossa parte a fazer. Eu mostrei aí os alimentos. Mostrei os piores alimentos do mundo. Eu preciso só passar o outro slide, Vivian. Não sei se... Enquanto ela está colocando ali, eu quero... Já foi, né? Está aí o meu projeto missionário. Eu ia para as igrejas, falava sobre as questões alimentares, a importância de mudar. E as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer? Então, a senhora perguntou, né? Como é fazer um bolo de aveia, um pão de aveia? E muitas pessoas, eu sou palestrante há muitos anos, e muitas pessoas chegavam para mim e eu ficava incomodada, porque eu trazia o problema e cadê a solução? Recente mesmo, não tem nem 2 meses, Deus me deu a oportunidade de escrever esse e-book de receitas.
Nutrindo a Felicidade. É um projeto missionário mesmo, que as pessoas têm acesso, é quase gratuito. Não é fake news. Você vai entrar lá no meu Instagram, nossa, será que presta isso? Não é porque eu deixei mesmo o valor, para que qualquer pessoa consiga adquirir para ter saúde. E aqui, queridos, vocês vão ter receita de pão, bolo, biscoito, doces, pizzas, tudo saudável. E eu tive o cuidado de colocar ingredientes já na medida certa para o seu cérebro, para ativar os seus neurônios, para trazer saúde neuronal, saúde psicológica, que vai reverberar em saúde física e saúde também espiritual. Eu também sou chefe de cozinha vegetariana e vegana, tá bom? E eu trabalhei muito tempo fazendo cruzeiro, cozinhando aí para os grandes. Eu lembro que uma vez teve um cruzeiro de Santos para Búzios, só com advogados, juízes, só com pessoas aí da justiça, né? E eu fiz uma sobremesa, e aí um juiz, ele gostou tanto dessa sobremesa, tudo vegano. Esse pessoal aí, eles estão procurando isso, sabe? Estão procurando saúde. E eu fiquei, cadê o povo de Deus? O povo de Deus precisa disso também. E aí ele me chamou, só os magistrados, assim, eu quero conhecer a chefe que fez essa sobremesa. E eu fui lá, queridos. Olha como Deus abre as portas. Ali foi a oportunidade que eu tive de falar para Deus. Quando que aquele juiz ia dar a oportunidade de entrar numa igreja para ouvir de Deus? Olha como Deus, ele nos dá a oportunidade quando a gente entra no mar, pisa no mar para ele se abrir. Às vezes a gente está esperando o mar se abrir para a gente passar. Não, a gente tem que pisar nele e aí ele abre. E aí ele perguntou para mim, como é que você fez isso aqui? E eu tive a oportunidade de testemunhar. E Deus que me deu essa receita, o Espírito Santo que me deu essa receita. Ele está nesse livro aí, nesse e-book, Nutrindo a Felicidade. Ele falou, eu quero que você vá ensinar para a cozinheira lá de casa, lá em Brasília. Você vai? Vou. Qual é seu preço? Eu falei, depois você me diz quanto vale. Fui para Brasília. Ele reuniu a cozinheira e a cozinheira de vários lá de advogados, juízes, e eu ensinei a sobremesa para eles e mais alguns pratos. E ele falou assim, qual é o seu preço? Ele falou, quanto vale? Ele falou, não tem preço, porque esta sua sobremesa me tirou dos vícios dos doces que estavam me atrapalhando até no momento de fazer os julgamentos. E ele me deu, eu passei lá, pastora Magda, há algumas horas, ele me deu um cheque de 10 mil reais. Entende, irmãos? Então, Deus, Ele quer nos usar. Você já pensou, você aprender isso e você ensinar para a sua vizinha? Você ensinar na escola? Você ensinar para as pessoas? Deus tem inúmeras formas de alcançar. E comida é algo... Quem é que não gosta de comer? É um dos maiores prazeres que tem a comer. E nós podemos voltar a ter o prazer de comer com alimentos saudáveis. Isso não sou a Josi que está dizendo, não. Isso é neurocientífico. Você consegue formar novos caminhos neuronais, novos hábitos, hábitos saudáveis. E você vai testemunhar da sua saúde e você ainda vai sair ensinando para as pessoas e distribuindo saúde. Porque o alimento que Deus deu para nós está lá em Gênesis 1, 29. Então, aqui você vai ter mais de 50 receitas com ingredientes já para cuidar da sua saúde neuronal, cerebral, emocional. E você vai poder exalar saúde para você e também para as demais pessoas. Eu agradeço muito por vocês terem me recebido. E eu quero terminar contando uma experiência. Numa cidade na Índia, eu não me recordo o nome da cidade, mas se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar. Tem um lago lá, nessa cidade, um rio. E nesse lago, ali na cultura da Índia, eles acreditam que é um lago sagrado, porque ali dentro tem muitos deuses. Eles acreditam assim, por isso que é sagrado. E as pessoas daquela cidade, elas desesperadas, não via mais saída para nada,
depressão mesmo assim em alto nível. Elas, pastor Paulo, começaram a se jogar naquele mar. Não vejo esperança, eu não vejo mais nenhuma saída para o meu problema. Eu quero me jogar lá, porque lá eu vou ter um encontro com esses deuses e eu vou para um mundo melhor. Porque a pessoa que pensa em tirar a sua vida, ela na verdade, ela não quer tirar a sua vida. Ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está passando. E aquelas pessoas sem esperança começaram a se jogar. E elas se jogavam. E aí a polícia e as autoridades, tomar água aqui na garganta, começaram a ter problema porque estava já ficando fétida a água daquele lago. E eles começaram a contratar, os bombeiros não estavam dando conta, e eles contrataram pessoas que tinham mais desenvoltura para nadar. E dentre eles, um jovem, um indivíduo chamado Shiva, eles contrataram. E ele tinha muita habilidade. Ele mergulhava e tirava aqueles corpos de cadáveres. Pessoas desesperadas, não via mais motivos para viver. E um dia, Shiva estava se preparando, colocando suas roupas para um próximo mergulho, e ele viu um rapaz se aproximando do lago. E ele saiu e ficou à margem do lago e fez a pergunta: o que está acontecendo? E ali eles tiveram uma longa conversa. Lágrimas rolou na face daquele rapaz e do Shiva também. E ele desistiu de tirar a sua própria vida. E naquele dia, Shiva entendeu que a missão dele não era tirar corpos mortos de dentro daquele lago, mas evitar que outros se jogassem. Entende qual é a sua missão? A missão que Deus tem para você? Deus quer usar você. Mas como que eu vou impactar, pastora Magda, se eu estou doente? Então, para eu levar, eu tenho primeiro que ter. Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Vocês entendem, queridos? E o que eu apresentei aqui, eu trouxe coisa possível para qualquer um. Dormir cedo. Não dormir bem. É assim, é devastador. Eu preciso dormir bem. Não dormir bem vai te trazer ansiedade, depressão. Insônia e depressão, elas andam assim, ó, uma causa uma, outra causa a outra, uma alimenta a outra. Exercício físico. Não é nada extraordinário, mas às vezes a gente está querendo uma coisa difícil só para dizer assim, é difícil, eu não vou conseguir. Eu só trouxe coisa óbvia e fácil. E se você praticar, você vai ver como rapidinho você vai recuperar a sua saúde. Evitar os 7 piores alimentos do mundo. Pesquisa lá, você vai encontrar lá na OMS, dados da OMS. Entende? E Deus, Ele quer trazer para você, Ele quer te dar saúde física, mental e espiritual. Sim, porque é muito devastador. É assim, é destruidor. Quando você passa a estudar, você vê a destruição que eles causam. Porque a indústria, o que ela quer? Ela destrói a tua saúde para você correr para a indústria farmacêutica. Você está entendendo? Que destrói também. Nós fizemos uma feira de saúde, apresentando os 8 remédios de Deus. Nós convidamos 3 médicos. Eles ficaram perdidos, porque o médico ele não entende de saúde, ele entende de doença. Nós tivemos que dar treinamento para eles, explicando. Eles não sabem o que fazer. Eles não sabem. Entende, querido? Então, nós precisamos buscar esses conhecimentos e praticar. E eu sou muito grata por ter trago essas informações para vocês, porque eu amo cada um de vocês. E quero que vocês tenham saúde em abundância e felicidade. E assim se livre cada dia mais das questões emocionais. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pastor Paulo. Para mim foi um grande prazer.